Em um tempo onde os seres humanos viviam séculos e o mundo ainda estava nos seus primórdios, existiu um homem que atravessou gerações e testemunhou transformações profundas da humanidade. Seu nome é um dos mais curiosos e emblemáticos da Bíblia, Matusalém. Conhecido por ter vivido 969 anos, Matusalém se tornou símbolo de longevidade e mistério. Mas a pergunta que muitos se fazem é: por que Deus permitiu que esse homem vivesse por tanto tempo? Teria a sua vida um significado maior do que apenas a contagem de anos? A história de Matusalém está envolta em silêncio e reverência. Pouco se fala sobre suas ações, mas muito se especula sobre sua missão e seu papel dentro do grande plano divino. Ele era filho de Enoque, o homem que andou com Deus, e avô de Noé, o construtor da arca. Ou seja, Matusalém viveu entre duas figuras cruciais da história bíblica. O que será que ele viu? Que mensagens ouviu? E, principalmente, o que sua longa vida tem a nos ensinar hoje? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história fascinante. Vamos explorar não apenas os fatos que cercam a vida de Matusalém, mas também o contexto histórico, os personagens ligados a ele, as interpretações teológicas e os mistérios por trás do homem mais longevo de toda a Bíblia. Prepare-se para uma jornada surpreendente que vai te fazer enxergar a Bíblia por um ângulo totalmente novo. Uma história que atravessa quase um milênio e revela verdades profundas sobre julgamento, graça e propósito. Esta é a história de Matusalém, o homem que viveu quase 1000 anos. O mundo antes do dilúvio, o contexto da geração de Matusalém. Antes de falarmos diretamente sobre Matusalém, é essencial compreendermos o cenário em que ele nasceu, viveu e morreu. O mundo antediluviano, ou seja, o mundo antes do dilúvio, era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. A humanidade estava crescendo rapidamente, as cidades se formavam, a cultura se desenvolvia, mas junto com o progresso vinha também a corrupção, a maldade e o distanciamento de Deus. A Bíblia nos revela, especialmente em Gênesis capítulo 6, que a maldade humana havia atingido um ponto alarmante. Diz o texto: "Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente." Gênesis 6:5. Essa era a geração que Matusalém presenciava de perto. Matusalém nasceu em um tempo em que os patriarcas ainda viviam séculos. Seu avô, Jarede, viveu 962 anos. Seu pai, Enoque, viveu 365 anos e teve um fim misterioso. Foi levado por Deus, sem experimentar a morte. E seu neto, Noé, seria aquele escolhido para salvar a humanidade da destruição por meio da arca. Ou seja, Matusalém foi o elo entre a piedade de Enoque e a obediência de Noé, em meio a uma geração que caminhava para o caos. Ele viveu em um mundo que, apesar de ter conhecido Deus, escolheu esquecê-lo. Um mundo de grande conhecimento, mas de pouca sabedoria. Um tempo em que os homens construíam para si monumentos de glória, mas desprezavam os mandamentos do Criador. Durante seus quase 1000 anos de vida, Matusalém viu a humanidade mergulhar em uma espiral de pecado, mas também viu surgir profetas, como seu próprio pai, que chamavam o povo ao arrependimento. Mesmo sem muitos detalhes sobre sua trajetória, podemos imaginar que Matusalém não era apenas um espectador. Como patriarca de sua geração, é possível que tenha sido uma voz de tradição, lembrando os homens de onde vieram e para onde estavam indo. É dentro desse contexto sombrio, porém cheio de significado espiritual, que Matusalém viveu. Sua longa vida foi uma espécie de contagem regressiva para o juízo final, o dilúvio que viria pouco depois de sua morte. Segundo algumas interpretações, o próprio nome Matusalém pode significar "quando ele morrer, virá", sugerindo que sua morte marcou o início do julgamento divino sobre a terra.
Assim, o mundo de Matusalém era ao mesmo tempo um campo de perdição e um palco onde Deus preparava sua intervenção mais drástica até aquele momento. E o patriarca silencioso foi uma peça-chave nesse grande plano. Enoque, o pai de Matusalém, o homem que andou com Deus. Para entendermos melhor quem foi Matusalém, precisamos olhar para a vida de seu pai, Enoque. Ele é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes de toda a Bíblia. Em um tempo em que a maioria das pessoas vivia despreocupada com as coisas de Deus, Enoque se destacou por ser alguém que andou com Deus. Uma expressão rara e poderosa, mencionada apenas algumas vezes nas Escrituras. A Bíblia, em Gênesis 5, 22, 24, diz: depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Essa narrativa é curta, mas profunda. Diferente dos outros patriarcas mencionados na genealogia, Enoque não apenas viveu e morreu. Ele foi levado por Deus. Isso significa que não experimentou a morte, o que o torna um símbolo da vitória sobre o pecado e a morte, uma antecipação do que aconteceria com Elias séculos depois e com Cristo de forma gloriosa. O detalhe que chama a atenção é que Enoque passou a andar com Deus depois do nascimento de Matusalém. Isso sugere que o nascimento de seu filho marcou um ponto de virada espiritual em sua vida. Será que Deus revelou algo a Enoque naquele momento? Será que Matusalém, ainda em seus primeiros dias, já era um sinal profético? Alguns estudiosos acreditam que o nome Matusalém, que pode ser traduzido como "quando ele morrer virá", foi dado por Enoque como uma profecia divina. E de fato, o dilúvio aconteceu no mesmo ano da morte de Matusalém, segundo os cálculos das genealogias. Isso significaria que a própria vida de Matusalém era um relógio profético. E Enoque sabia disso. O que torna tudo ainda mais impactante é que, apesar de saber da vinda do juízo de Deus, Enoque viveu uma vida de fé e intimidade com o Criador. Ele não se retirou do mundo, mas caminhou com Deus nele, sendo luz em meio à escuridão. Seu exemplo, sem dúvida, influenciou Matusalém e seus descendentes, entre eles Noé, que seria o escolhido para construir a arca. Enoque nos ensina que é possível viver uma vida reta, mesmo quando todos ao redor caminham na direção contrária. E foi nesse ambiente de devoção e revelação que Matusalém cresceu, sob a influência direta de um homem que conheceu Deus de maneira íntima e pessoal. Esse relacionamento entre pai e filho nos mostra que a fé pode ser transmitida de geração em geração, mesmo em tempos de trevas. Matusalém foi herdeiro não apenas de uma linhagem, mas de uma herança espiritual. Matusalém, o homem mais velho que já viveu. Matusalém é conhecido principalmente por um feito extraordinário. Ele viveu mais do que qualquer outro ser humano na história, segundo o relato bíblico. Gênesis 5:27 afirma: todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Sim, você leu certo. 969 anos. Um número quase inacreditável para nós hoje. Mas o que essa longevidade significa? Por que a Bíblia fez questão de registrar com tanta precisão essa duração de vida? Para começar, é importante entender o contexto da época. Antes do dilúvio, a humanidade vivia muito mais tempo do que hoje. Várias figuras do livro de Gênesis ultrapassaram os 800 e até 900 anos de vida. Isso se devia a uma série de fatores, como o ambiente pré-diluviano, que era possivelmente mais estável e protegido, e, claro, a vontade de Deus, que naquele período permitia tal longevidade como parte de seu plano inicial.
Mas mesmo entre esses gigantes da antiguidade, Matusalém se destaca como o que viveu mais. Isso não é um simples detalhe estatístico. Muitos estudiosos e teólogos acreditam que esse fato possui um significado espiritual profundo. Como vimos no capítulo anterior, o próprio nome de Matusalém pode significar "quando ele morrer, virá", uma possível referência ao juízo de Deus sobre a humanidade, o dilúvio. Agora, aqui está o ponto impressionante. De acordo com as genealogias bíblicas, o ano da morte de Matusalém coincide exatamente com o ano em que o dilúvio começou. Isso quer dizer que a morte de Matusalém marcou o fim de uma era. Ele foi o último de uma geração que viveu antes da grande destruição. Sua vida funcionou como uma contagem regressiva silenciosa, um aviso misericordioso e prolongado de Deus ao mundo. Imagine isso. Deus estava dando à humanidade 969 anos de paciência, de espera, de chance para o arrependimento. A cada ano que Matusalém permanecia vivo, era como se Deus dissesse: ainda há tempo, ainda há esperança. Mas infelizmente o mundo não ouviu, e quando Matusalém morreu, veio o dilúvio, como havia sido profetizado através da própria existência dele. Esse fato muda completamente nossa percepção sobre Matusalém. Ele não foi apenas um homem que viveu muito. Ele foi um símbolo da longanimidade de Deus, um sinal vivo da misericórdia divina que adiava o juízo final o máximo possível. Além disso, Matusalém foi avô de Noé, ou seja, ele viveu tempo suficiente para ver o crescimento daquele que seria o instrumento de salvação para a humanidade e para toda a criação. A convivência entre avô e neto provavelmente foi marcada por conselhos, testemunhos e histórias sobre Enoque e sobre a fidelidade de Deus. Talvez Matusalém tenha sido uma das influências espirituais mais fortes na formação de Noé. Em suma, a vida de Matusalém nos ensina que Deus é paciente, mas também justo. Ele espera, dá oportunidades, envia sinais, mas o dia do juízo chega. Matusalém foi o último aviso antes da tempestade. O tempo de Matusalém, a corrupção da humanidade antes do dilúvio. Embora a Bíblia fale pouco diretamente sobre Matusalém, ela nos dá uma ideia clara do tipo de mundo em que ele viveu. O tempo de Matusalém foi um período de crescente corrupção, violência e afastamento de Deus. E isso não é uma especulação, é uma afirmação direta da Escritura. Gênesis 6:5 nos dá um retrato sombrio daquele tempo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É nesse ambiente que Matusalém viveu quase um milênio inteiro. O homem que mais tempo teve para ver e testemunhar a história da humanidade também presenciou o colapso moral de uma civilização inteira. Imagine viver geração após geração e observar a sociedade se afastando cada vez mais de Deus. Isso certamente teve um peso enorme para ele e também uma mensagem poderosa para nós. Enquanto Matusalém envelhecia, a maldade do mundo crescia. Idolatria, depravação, egoísmo e violência tomavam conta do coração humano. Era um mundo que ignorava os sinais de alerta. E Matusalém, como neto de Enoque, o homem que andou com Deus, provavelmente carregava uma herança espiritual, um chamado silencioso para viver diferente. O próprio Enoque havia profetizado sobre o julgamento vindouro. Em Judas 1, 14 e 15, é citado que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a vinda do Senhor para julgar os ímpios. É muito possível que essa mensagem tenha sido passada para Matusalém, que por sua vez tenha transmitido a seus filhos e netos, incluindo Noé, mas o mundo não quis ouvir. A geração de Matusalém não era ignorante, era rebelde. Não faltaram avisos. A longa vida de Matusalém foi em si um grande sinal da misericórdia de Deus.
Ele era como um relógio divino visível a todos. Enquanto estivesse vivo, ainda havia tempo. Mas o tempo estava se esgotando. O contraste é gritante. Enquanto Deus estendia sua paciência por quase 1000 anos através da vida de Matusalém, a humanidade se afundava em decadência. E quando Matusalém finalmente morreu, o juízo veio. O dilúvio que destruiu tudo, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Este capítulo da história bíblica nos ensina uma lição poderosa. A paciência de Deus não é permissão para o pecado. Ela é uma oportunidade para o arrependimento. Mas quando os avisos são ignorados, o juízo é inevitável. O tempo de Matusalém foi um tempo de advertência. E ele viveu esse tempo com um propósito: ser um símbolo da graça de Deus, mesmo em meio à rebeldia. A ligação com Noé, o legado espiritual de Matusalém. A conexão entre Matusalém e Noé não é apenas genealógica, é profundamente espiritual. Matusalém foi avô de Noé, e a Bíblia mostra que Noé foi um homem justo e íntegro que andava com Deus. Gênesis 6:9. Essa integridade em meio a uma geração corrompida não surgiu do nada. Existe sim um legado por trás disso. Lembre-se, Matusalém era filho de Enoque, o homem que andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. E Enoque, por sua vez, foi um profeta, que segundo Judas 1:14-15, anunciou o juízo de Deus muitos séculos antes do dilúvio. Esse contexto nos permite entender que Matusalém cresceu ouvindo sobre o temor do Senhor, sobre a necessidade de obediência e sobre a certeza de que Deus é justo e santo. E provavelmente, como pai e avô, ele transmitiu essa herança de fé a seus descendentes. Embora a Bíblia não traga palavras específicas ditas por Matusalém, a sua vida fala através da continuidade espiritual que culmina em Noé. Quando olhamos para Noé, que foi chamado para construir a arca em obediência a Deus, mesmo sem nunca ter visto chuva como seria no dilúvio, estamos vendo o reflexo de uma linhagem de fé, uma herança silenciosa, mas poderosa. Imagine o que significava ser neto de um homem que viveu mais de 900 anos, que nasceu no tempo de Adão e morreu no ano do dilúvio. Matusalém era uma ponte viva entre o Éden e a destruição mundial. Ele podia contar o que ouvira de seu pai Enoque e de outros antepassados, histórias que remontavam à própria criação do homem. Tudo isso provavelmente moldou a mente e o coração de Noé. Não apenas o conhecimento sobre Deus, mas o exemplo de um avô fiel, paciente, que viveu muito tempo vendo o mundo se corromper. E ainda assim permaneceu em silêncio, confiando no plano de Deus. Quando Matusalém morreu, Noé já estava com 600 anos. Ele conhecia bem seu avô, conviveu com ele por séculos, e talvez tenha visto em sua morte o sinal de que a hora havia chegado. O fim estava próximo. A arca precisava estar pronta. O juízo viria. Este capítulo nos lembra que o legado que deixamos não é apenas material, é espiritual. Matusalém viveu com propósito, e sua maior contribuição talvez tenha sido passar adiante a semente da fé que floresceu em Noé. O justo Noé não brotou sozinho. Ele era fruto de uma linhagem de fé, de homens que, mesmo em um mundo sombrio, mantiveram acesa a chama da verdade. Matusalém e o juízo de Deus, o ano em que tudo mudou. Este é um dos pontos mais fascinantes da história de Matusalém, e também um dos mais impactantes. Ele morreu no mesmo ano em que veio o dilúvio. Pode parecer coincidência, mas muitos estudiosos veem nisso um sinal do juízo divino perfeitamente calculado. E mais do que isso, veem em Matusalém um símbolo da paciência de Deus. Vamos aos números. A Bíblia diz que Matusalém viveu 969 anos. Gênesis 5:27.
Seu filho Lameque nasceu quando ele tinha 187 anos. Gênesis 5:25. Lameque, por sua vez, gerou Noé aos 182 anos. Gênesis 5:28. E o dilúvio aconteceu quando Noé tinha 600 anos. Gênesis 7:6. Somando, 187, idade de Matusalém quando nasceu Lameque. Blais. 182, idade de Lameque quando nasceu Noé. Blais. 600, idade de Noé no dilúvio. Lais, 969 anos. Ou seja, Matusalém morreu exatamente no ano em que veio o juízo de Deus sobre a terra. Essa sincronia não parece acidental. Para muitos estudiosos e intérpretes da Bíblia, a morte de Matusalém representou o último limite da misericórdia de Deus. Ele era o marco final antes da execução do juízo. E aqui há algo ainda mais profundo. O nome Matusalém pode significar quando ele morrer será enviado, uma possível referência ao dilúvio. Se isso estiver correto, o próprio nome de Matusalém seria uma profecia viva. Deus estaria dizendo, por meio da vida desse homem, enquanto ele viver, haverá paciência, mas quando ele morrer, o julgamento virá. Durante os 969 anos da vida de Matusalém, a humanidade continuou sua escalada no pecado, na rebelião, na corrupção. E Deus, paciente, esperava. Matusalém era, por assim dizer, o relógio da graça divina. Um lembrete diário de que Deus ainda não havia destruído a terra, porque ainda havia tempo para o arrependimento. Mas quando ele morreu, o tempo acabou. Isso nos mostra o quanto a misericórdia de Deus é estendida. Ele não age com pressa, nem com impulsividade. Ele espera, dá oportunidades. Usa homens como Matusalém para interceder silenciosamente por gerações inteiras. Por isso, esse capítulo da história é mais do que cronologia. É um retrato da justiça equilibrada de Deus. Um Deus que julga, sim, mas que antes de julgar, avisa, adverte, espera e espera. A morte de Matusalém marca o fim de uma era. O fim da tolerância divina com uma geração que já não ouvia nem obedecia. E com sua partida vem a água, a arca, o juízo. As lições que Matusalém deixa para nós hoje. A história de Matusalém, apesar de contada em poucas linhas na Bíblia, deixa lições profundas e impactantes para cada um de nós. Ele não foi um guerreiro, não realizou milagres, não fundou nações. Mas a sua vida longa e o tempo em que viveu falam alto e nos convidam à reflexão. Deus é paciente, mas não para sempre. Matusalém viveu 969 anos e morreu no ano do dilúvio. Sua vida foi literalmente uma linha do tempo da misericórdia de Deus. Isso nos mostra que o Senhor é tardio em irar-se. Ele espera, adverte, dá tempo, envia profetas, sinais, alertas. Mas um dia o tempo se esgota. Essa verdade é atual. Muitos pensam que Deus não se importa com a maldade do mundo porque o juízo ainda não chegou. Mas a história de Matusalém nos diz, o juízo virá e o tempo da graça tem um limite. 2. O legado. Nem sempre está nas palavras, mas na vida. A Bíblia não registra nenhuma fala de Matusalém, nenhuma profecia, nenhum discurso, mas seu legado foi marcado por sua vida e pelo que ela representava. Isso é poderoso. Você não precisa de fama para ser um instrumento de Deus. Às vezes, viver com fidelidade, ser um exemplo de paciência, de fé e de presença constante já é um testemunho fortíssimo. Como Matusalém, você pode influenciar sua geração simplesmente por ser quem é diante de Deus. 3. Mesmo os mais velhos têm um papel no plano divino. Matusalém viveu quase 1000 anos. Isso nos mostra que a longevidade não é sinônimo de inutilidade. Deus pode usar jovens como Davi e Josias, mas também pode manter vivos os anciãos para cumprirem um papel específico. Hoje, vivemos numa sociedade que muitas vezes despreza os mais velhos. Mas o exemplo de Matusalém nos lembra que os idosos podem ser colunas espirituais, sinais da misericórdia divina e guardadores da fé.
4. A importância de andar com Deus em todas as fases da vida. Matusalém era filho de Enoque, o homem que andou com Deus e foi tomado por ele. Certamente Matusalém viu de perto o exemplo do pai, e isso moldou sua jornada. Embora não tenhamos detalhes, sua longevidade pode ser entendida como um reflexo da sua conexão com o plano divino. Essa herança espiritual é poderosa. Pais que andam com Deus influenciam filhos, que por sua vez impactam netos. Sua vida deixa um legado que ultrapassa gerações. 5. O tempo é um presente valioso. Como estamos usando o nosso? Se você soubesse que viveria 969 anos, como usaria esse tempo? E se soubesse que só teria mais 10 anos, ou 5? A vida de Matusalém nos faz pensar sobre isso. Não importa a quantidade de tempo que temos, mas o que fazemos com ele. Podemos viver muito e não fazer diferença alguma, ou viver pouco e deixar um legado eterno. A pergunta que Matusalém nos faz é: como você está vivendo os dias que Deus te deu? A história de Matusalém é uma das mais curiosas e simbólicas de toda a Bíblia. Um homem que viveu quase um milênio, mas de quem se fala tão pouco. E é justamente esse silêncio que grita verdades poderosas para nós hoje. 1. Matusalém é o relógio da paciência de Deus. Não há como ignorar a ligação entre sua morte e o dilúvio. Ele foi literalmente um marco cronológico da paciência divina. Ano após ano, geração após geração, a presença de Matusalém era uma espécie de lembrete silencioso de que o tempo da graça ainda estava correndo. Mas um dia, ele morreu. E o juízo veio. Assim também é com o mundo hoje. O tempo da misericórdia ainda está em vigor, mas não durará para sempre. Essa é a advertência implícita na vida desse homem. 2. Sua história é um convite à reflexão sobre o nosso propósito. Você pode viver muitos anos, mas o que está fazendo com esse tempo? A vida não é apenas sobre durar, é sobre influenciar, amar, servir, crescer e andar com Deus. A trajetória de Matusalém nos lembra que não importa o quão longa ou curta seja a jornada, ela precisa ter direção. 3. O legado espiritual é o que permanece. Não temos registros de feitos impressionantes de Matusalém. Não há milagres, guerras vencidas, impérios construídos, mas havia uma linhagem, um filho, Lameque, um neto, Noé. E a salvação da humanidade veio justamente através dessa linhagem. Isso nos ensina que, às vezes, o maior legado que você pode deixar está nas próximas gerações. Está na vida que você inspira, no filho que você forma, no neto que você ensina. 4. A esperança que antecede o juízo. Mesmo com toda a maldade se multiplicando, Deus esperou. Enquanto Matusalém estava vivo, o juízo foi adiado. Isso é um vislumbre do amor e da graça de Deus. Talvez hoje Deus também esteja esperando por você. Talvez Ele tenha estendido sua vida, te dado mais tempo, porque ainda há algo que precisa ser feito, uma decisão que precisa ser tomada, um chamado que precisa ser atendido. 5. Deus usa até aqueles que parecem irrelevantes aos olhos humanos. Matusalém pode parecer irrelevante na narrativa bíblica à primeira vista, mas o simples fato de sua vida marcar o compasso da história mostra como Deus usa até os que parecem silenciosos para cumprir seus propósitos eternos. A história de Matusalém não é apenas um dado curioso sobre longevidade. É um sinal profético, um símbolo da paciência divina e um convite ao arrependimento e à reflexão. E você? Como tem vivido seus dias? Está preparado para o fim quando ele chegar? Está deixando um legado de fé como Matusalém? Não desperdice o tempo que Deus te deu. Viva com propósito. Ande com Deus. Porque um dia, assim como Matusalém, nossos dias também chegarão ao fim. E só o que fizermos por Deus permanecerá.